Não saia sem isso. Ative o escudo do Salmo 91 e veja o mal recuar da sua casa. Agora, você já parou para pensar que sair de casa todos os dias, sem um revestimento espiritual, é como caminhar em um campo minado sem proteção alguma? O mundo que você enxerga com seus olhos físicos é apenas uma fina camada de uma realidade muito mais densa e perigosa, onde batalhas invisíveis são travadas por cada passo que você dá. Existe uma vulnerabilidade silenciosa que nos acompanha quando ignoramos que a nossa segurança não depende de trincas nas portas ou de câmeras de vigilância, mas de uma frequência de proteção que o mundo não pode oferecer. Muitas vezes você sente aquele arrepio inexplicável, aquela sensação de que algo está errado, ou um desânimo que surge do nada logo nas primeiras horas da manhã. Isso não é apenas cansaço, é a percepção da sua alma de que o seu escudo está desativado. Viver exposto às flechas da inveja, às palavras de maldição e aos incidentes do acaso é uma escolha arriscada que você não precisa mais fazer. O que estamos prestes a ativar aqui não é uma superstição ou uma leitura mecânica de palavras antigas. É o acionamento de um protocolo de defesa tática conhecido como o Salmo 91. Este vídeo é o seu ponto de retorno para uma vida de blindagem absoluta. Não saia do seu lugar agora, pois cada segundo desta mensagem foi desenhado para revestir a sua mente, o seu corpo e o seu lar com uma armadura que o próprio Criador assinou. Imagine que a partir de agora, a sua casa se torna um território de exclusão para o mal, onde nenhuma energia de destruição tem jurisdição para entrar. Deus não quer que você viva com medo do que pode acontecer na próxima esquina ou do que podem planejar contra o seu emprego e a sua família. Ele estabeleceu uma engenharia de proteção que permite que você caminhe no meio do fogo sem se queimar e no meio da tempestade sem se molhar. Quando você entende como operar a autoridade que o sacrifício de Jesus te concedeu, o mal não apenas se afasta, ele recua por uma questão de hierarquia espiritual. Você foi chamado para ser o governante do seu ambiente e não a vítima das circunstâncias. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1, a promessa é clara e direta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Perceba que a proteção não é para quem apenas visita Deus em momentos de crise, mas para quem decide habitar, ou seja, para quem faz da presença divina a sua moradia fixa. O descanso à sombra do Onipotente é o lugar onde o calor das aflições não te atinge e onde o inimigo não consegue enxergar o seu alvo. Hoje vamos sair da zona de exposição e entrar definitivamente no perímetro, onde o mal perde o direito legal de te tocar. Se você sente que a sua vida tem sido um alvo fácil para problemas que se repetem, entenda que o seu escudo está prestes a ser erguido com uma força que você nunca experimentou. Esta é a hora de selar a sua entrada e a sua saída, garantindo que o seu nome e a sua casa estejam inscritos no registro de proteção máxima do reino. Sinta agora a autoridade fluindo para dentro do seu peito, substituindo a fragilidade pela convicção de quem está sob a guarda de exércitos que o olho humano não pode contar. O medo de assaltos, de acidentes e de enfermidades inesperadas começa a ser dissolvido por uma paz que é, na verdade, a sua maior arma de defesa. Você não é mais um alvo desprotegido na multidão. Você é um embaixador do céu caminhando em território estrangeiro com escolta diplomática. A partir deste momento, cada palavra que sair da sua boca terá o peso de um decreto que afasta as sombras e atrai a luz. Prepare-se para ver as portas se abrirem e os ataques recuarem, porque você decidiu que não dará mais um único passo sem o revestimento do Altíssimo. Agora que você compreendeu o perigo de andar desprotegido e a necessidade urgente de se revestir, precisamos entender onde exatamente esse escudo é ativado. Muitas pessoas buscam proteção em lugares físicos, mas a verdadeira segurança reside em uma dimensão que poucos conhecem. Por isso, avançaremos imediatamente para a geografia do esconderijo do Altíssimo, onde você descobrirá que o seu maior refúgio
não é feito de pedra ou tijolo, mas de uma consciência inabalável na presença de Deus. A geografia do esconderijo do Altíssimo. Para que o escudo do Salmo 91 funcione com potência máxima sobre a sua vida hoje, você precisa compreender que o esconderijo não é um lugar geográfico que você visita, mas um estado de consciência espiritual onde você habita. Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que deixar uma Bíblia aberta na estante de casa ou carregar um amuleto no bolso garante a proteção divina. Mas a verdadeira geografia do esconderijo do Altíssimo é a sua mente e o seu coração sintonizados na frequência da presença de Deus. Este lugar secreto é uma dimensão de invisibilidade espiritual, onde as leis de causa e efeito deste mundo físico, que geram tragédias e doenças, perdem a jurisdição sobre a sua existência. Quando você entra nesse perímetro de exclusão através da oração e da confiança absoluta, você se torna um alvo impossível de ser atingido pelas projeções de maldade, porque você não está mais operando na mesma vibração de medo que o resto do mundo. O Senhor está te ensinando hoje que o esconderijo é o único lugar do universo onde o barulho do caos não tem eco e onde o cansaço da alma encontra o seu ponto de restauração total. Se você deseja que a sua casa seja um território proibido para as trevas, você deve primeiro fazer da presença de Deus a sua moradia interior, transformando cada pensamento seu em um tijolo dessa muralha de fogo. Você precisa entender que habitar no esconderijo significa que você não toma mais decisões baseadas no pânico ou na pressão das notícias ruins que tentam invadir a sua tela e os seus ouvidos. A geografia do Altíssimo é um território de paz inabalável, onde você enxerga os problemas de cima para baixo, a partir da perspectiva de quem está sentado em lugares celestiais com Jesus Cristo. O comando de Deus sobre a sua segurança é para que você permaneça sob a sombra do Onipotente, entendendo que a sombra é o lugar da proximidade máxima, onde o protetor está tão perto que a silhueta dele cobre completamente a sua vida. Ao ativar essa consciência agora, você perceberá que a sua ansiedade por proteção diminuirá, pois você terá a certeza de que está em um bunker espiritual que nenhuma arma forjada pela maldade humana ou espiritual tem o calibre necessário para perfurar. O Espírito Santo está agora mesmo expandindo a sua percepção para que você sinta as paredes dessa fortaleza se erguendo ao seu redor, garantindo que o seu dia seja conduzido por um ritmo de segurança que o mundo não consegue entender e muito menos abalar. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 2, a declaração de posse é absoluta e não deixa margem para dúvidas. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Perceba que a proteção só se manifesta depois que você verbaliza a sua posição e toma posse da sua residência espiritual no Altíssimo. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide que o seu refúgio não é a sua conta bancária, o seu seguro de vida ou a sua influência social, mas é a rocha que não se abala com as tempestades da economia ou da saúde pública. A geografia do esconderijo do Altíssimo garante que você saia para os seus compromissos com a calma de quem sabe que o território à sua frente já foi inspecionado e limpo pelo exército de Deus. Você entenderá que a renovação da sua segurança começa pela mudança do seu endereço espiritual, onde você deixa de morar na região da vulnerabilidade e passa a residir na cidadela da vitória, onde o mal é barrado na alfândega da glória. Imagine que uma cúpula de luz impenetrável está sendo baixada sobre você agora, isolando a sua energia de toda a poluição negativa que circula nos ambientes por onde você vai passar. O Espírito Santo está calibrando os seus sentidos para que você reconheça que, embora esteja no mundo, você não pertence à frequência de perigo do mundo. Você sentirá uma leveza de espírito ao perceber que o esconderijo é um lugar de descanso estratégico, onde você recupera as suas forças enquanto o Pai luta as suas batalhas no campo invisível. A geografia espiritual
É o que te permite manter o sorriso no rosto quando todos estão apavorados, sendo aquela pessoa que transmite confiança porque está ancorada em uma fundação que o tempo não corrói. Você está saindo deste momento de habitação com as suas coordenadas de vida ajustadas para o centro da vontade de Deus e com a mente blindada pela presença que é o seu maior patrimônio de defesa. Sinta agora o solo sagrado sob os seus pés espirituais. A instabilidade sumiu e a firmeza do reino assumiu o governo sobre a sua jornada hoje. Você está saindo para o seu dia com o mapa da proteção nas mãos, ciente de que em qualquer lugar onde você estiver, o esconderijo estará com você, porque ele está dentro de você. Onde antes havia a sensação de estar desprotegido no meio da multidão, agora há a convicção de estar isolado pela glória. Onde havia a fragilidade do vidro, agora há a resistência do diamante. A sua habitação foi confirmada. O seu endereço foi alterado para as alturas. E o seu dia será a prova de que quem decide morar no esconderijo do Altíssimo nunca caminha sozinho e nunca é pego de surpresa pelo mal. Com a sua posição no esconderijo devidamente estabelecida e a sua consciência blindada pela geografia do céu, você removeu a vulnerabilidade da exposição. No entanto, para que o seu caminho permaneça limpo, você precisa aprender a identificar as armadilhas invisíveis que tentam paralisar os seus passos antes que você chegue ao seu destino. Por isso, avançaremos agora para o desmantelamento do laço do passarinheiro, onde você aprenderá a quebrar as ciladas da inveja e das conexões enganosas que tentam prender a sua alma no meio do caminho. O desmantelamento do laço do passarinheiro. A continuidade da sua caminhada em segurança hoje depende da sua capacidade de enxergar as armadilhas invisíveis que foram montadas no seu percurso, realizando agora o desmantelamento do laço do passarinheiro. Você precisa entender que o passarinheiro é a figura bíblica do estrategista das trevas, aquele que não te ataca de frente com um estrondo, mas que monta ciladas silenciosas, camufladas no meio da rotina, esperando que você pouse por um momento de distração ou de carência emocional. O laço pode se manifestar através de uma proposta de negócio que parece lucrativa, mas esconde uma ruína financeira, através de uma fofoca que tenta manchar a sua reputação no trabalho, ou até mesmo através de conexões tóxicas que sugam a sua energia sob o disfarce de amizade. O Senhor está te ensinando hoje que a proteção do Salmo 91 não é apenas contra ataques diretos, mas é um sistema de inteligência espiritual que te dá o discernimento necessário para desviar do perigo antes mesmo de ele se tornar visível. O desmantelamento acontece no momento em que você decide que a sua alma não será seduzida por iscas de facilidades imediatas ou por prazeres que comprometem a sua integridade e o seu propósito. Você precisa compreender que o laço só tem poder sobre quem caminha de cabeça baixa, focado apenas nas necessidades imediatas da terra, sem consultar o radar do espírito. Quando você eleva o seu pensamento e caminha em vigilância, o Espírito Santo atua como um detector de metais celestiais, fazendo o seu coração disparar ou trazendo um desconforto interno toda vez que você se aproxima de uma armadilha. O comando de Deus sobre a sua liberdade é para que você seja prudente como a serpente e simples como a pomba, entendendo que o livramento do laço é um ato de misericórdia divina que corta as cordas da conspiração antes que elas se apertem ao redor do seu pescoço. Ao ativar essa percepção agora, você perceberá que muitas portas que se fecharam no seu passado não foram perdas, mas foram livramentos de laços que teriam destruído o seu futuro se você tivesse entrado por elas. O Espírito Santo está agora mesmo desfazendo os nós de intrigas que foram dados pelas suas costas e anulando os efeitos de palavras de maldição que tentavam prender a sua prosperidade, garantindo que o seu pé não fique retido em nenhuma rede de engano. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 3, a promessa de resgate é infalível, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Perceba que o livramento é uma ação direta de Deus, que antecipa o movimento do caçador de almas. Enquanto o inimigo trabalha na sombra para te prender, o Pai trabalha na luz para te soltar. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide que a sua confiança não está na sua própria esperteza, mas na sabedoria daquele que conhece todas as intenções ocultas dos corações humanos. O desmantelamento do laço do passarinheiro garante que o seu dia seja vivido em uma rota de fuga estratégica, onde você escapa de acidentes, de discussões inúteis e de ciladas burocráticas que tentariam roubar o seu tempo e a sua paz. Você entenderá que a renovação da sua liberdade começa pela quebra das dependências erradas, onde você corta os fios invisíveis que te ligavam ao medo da opinião alheia e ao desejo de aprovação de quem não constrói nada com você. Imagine que uma tesoura de fogo celestial está descendo agora sobre todos os laços que foram armados contra a sua saúde, contra o seu casamento e contra a sua mente. O Espírito Santo está liberando os seus pés de toda a lama da confusão e de toda a rede de inveja que tentava impedir o seu avanço profissional hoje. Você sentirá um alívio imediato nas suas pernas espirituais, como se o peso de correntes invisíveis tivesse sido removido, permitindo que você corra em direção ao seu alvo com uma velocidade que você nunca teve. O desmantelamento é o que te permite sentar à mesa com qualquer pessoa sem ser contaminado pelo veneno da traição, pois você está coberto por uma camada de proteção que torna as iscas do mundo totalmente sem sabor para o seu paladar. Você está saindo deste momento de libertação com a agilidade de uma gazela e com a visão de um águia, pronto para saltar sobre os obstáculos e para voar acima das redes que os homens mal intencionados tentaram estender no seu caminho. Sinta agora o estalo das cordas se rompendo ao seu redor. A armadilha foi exposta e o seu caminho está livre para a conquista hoje. Você está saindo para o seu dia com a segurança de quem não pode mais ser enganado, ciente de que o Senhor é a sua luz que revela o que está oculto nas sombras. Onde antes havia o risco de cair em ciladas emocionais, agora há o discernimento do reino. Onde havia o perigo do engano, agora há a clareza da verdade divina. O seu laço foi desfeito. A sua alma escapou como um pássaro da rede do caçador. E o seu dia será a prova de que quem caminha com Deus nunca fica preso nas redes da maldade humana. Com os laços do engano devidamente rompidos e o seu caminho livre de armadilhas, você recuperou a sua velocidade de avanço. No entanto, existe uma ameaça mais silenciosa que tenta atacar não apenas o seu ambiente, mas o seu próprio vigor interno através do medo e da enfermidade. Por isso, avançaremos agora para a neutralização da peste que promove o medo, onde você aprenderá a ativar o seu sistema imunológico espiritual para desintegrar as notícias ruins e os vírus da ansiedade que tentam paralisar a sua saúde e a sua produtividade hoje. A neutralização da peste que promove o medo. Para que a sua saúde física e a sua clareza mental permaneçam inabaláveis hoje, você precisa ativar agora a neutralização da peste que promove o medo dentro do seu sistema espiritual. Você precisa entender que a peste citada no Salmo 91 não se refere apenas a patógenos biológicos, mas a toda forma de contágio emocional e espiritual que tenta invadir a sua mente através de notícias alarmistas, rumores de crise e previsões de tragédia. O medo funciona como um vírus de alta propagação que ataca o seu sistema imunológico da fé, deixando você vulnerável a doenças psicossomáticas, insônia e paralisia na tomada de decisões. O Senhor está te ensinando hoje que a sua imunidade começa na sua recusa, em hospedar pensamentos de derrota e de fatalismo que o mundo tenta te empurrar a cada segundo. A neutralização acontece quando você decide que a sua atmosfera interna é de propriedade exclusiva do Espírito Santo, transformando o seu corpo e a sua mente em um ambiente hostil para qualquer frequência de pânico ou de enfermidade que tente se instalar no seu dia. Você precisa compreender que o medo
é a porta de entrada para a manifestação do mal, pois ele atua como uma oração ao contrário, atraindo aquilo que você teme em vez daquilo que você crê. A neutralização ocorre quando você sintoniza a sua alma na frequência da vida de Deus, que é o antídoto definitivo contra o veneno do pessimismo que circula nas conversas e nas telas ao seu redor. O comando de Deus sobre a sua integridade é para que você não tema o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que caminha na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Ao ativar esse sistema de defesa agora, você perceberá que a sua respiração ficará mais calma, e o seu foco voltará a ser nas soluções e não nos desastres hipotéticos que o futuro tenta projetar. O Espírito Santo está agora mesmo desintegrando as partículas de ansiedade que estavam flutuando na sua consciência, garantindo que a sua saúde seja preservada e que a sua produtividade não seja roubada por uma preocupação que não tem o poder de mudar um único fio de cabelo da sua cabeça. No livro de Salmos, capítulo 91, versículos 5 e 6, a ordem para o seu estado emocional é absoluta e corajosa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Perceba que a proteção cobre as 24 horas do seu dia, desde os perigos ocultos da madrugada até as crises explícitas do horário comercial. Deus cuida de tudo em silêncio enquanto você decide que a sua biologia deve obedecer à sua teologia e que o seu corpo é o templo da vida e não o depósito do medo coletivo. A neutralização da peste que promove o medo garante que você caminhe por ambientes contaminados pela negatividade sem absorver a toxicidade das pessoas ao redor, mantendo a sua vibração de esperança e de força intacta. Você entenderá que a renovação da sua vitalidade começa pela higiene dos seus pensamentos, onde você deleta as imagens de dor e instala as promessas de cura e de renovo que o Pai liberou sobre a sua linhagem. Imagine que uma luz ultravioleta celestial está passando agora por todas as células do seu corpo e por todas as camadas da sua mente, destruindo todos os germes de dúvida e todos os vírus de preocupação que tentaram se alojar em você ontem. O Espírito Santo está fortalecendo as suas defesas espirituais, criando uma película invisível de resistência sobre a sua pele e sobre o seu coração, impedindo que a energia da morte e da escassez consiga penetrar no seu sistema. Você sentirá um vigor renovado nas suas mãos e uma agilidade de pensamento que você não sentia há muito tempo, pois o peso morto do "e se tudo der errado" foi finalmente removido. A neutralização é o que te permite ser um ponto de cura em um mundo doente, sendo aquela pessoa que traz calma para os desesperados porque está fundamentada em uma realidade que a peste não pode alcançar. Você está saindo deste momento de asepsia espiritual com o sangue limpo de amargura e com os pulmões da fé cheios do ar puro do céu, pronto para vencer qualquer desafio com a saúde de um guerreiro do reino. Sinta agora a imunidade divina percorrendo a sua espinha. A fraqueza do pânico sumiu e a robustez da vida eterna assumiu o governo sobre a sua saúde hoje. Você está saindo para o seu dia com o selo da proteção biológica e emocional, ciente de que nenhum contágio de maldade tem autoridade para prosperar contra você. Onde antes havia a vulnerabilidade aos sintomas da ansiedade, agora há a estabilidade da presença. Onde havia a porta aberta para a doença, agora há o bloqueio da glória. O seu sistema foi neutralizado contra o medo. A sua força foi restaurada, e o seu dia será a prova de que quem se recusa a temer a peste vive na saúde que o mundo não pode fabricar nem tirar. Com a sua saúde e a sua mente devidamente neutralizadas contra o veneno do medo, você recuperou a sua estabilidade interna. No entanto, para que a sua identidade permaneça protegida contra os ataques à sua reputação e à sua autoimagem, você precisa de um escudo de dupla face. Por isso, avançaremos agora para o escudo de dupla face, verdade e fidelidade,
onde você aprenderá a usar a verdade de Deus como um pavês que impede que as mentiras e as projeções negativas de terceiros penetrem na sua caminhada hoje. O escudo de dupla face, verdade e fidelidade. A resistência absoluta da sua armadura hoje depende da compreensão de que você não luta com as suas próprias opiniões ou com a sua força de vontade, mas utiliza o escudo de dupla face, verdade e fidelidade. No original do Salmo 91, a palavra pavês descreve um escudo de grandes proporções que envolvia o corpo inteiro do guerreiro, e o Senhor está te ensinando hoje que a sua verdade é esse revestimento total que impede que as projeções de mentira, as críticas injustas e as tentativas de desmoralização penetrem na sua alma. Você precisa entender que a verdade de Deus a seu respeito é a única realidade que importa. Se Ele diz que você é amado, que você é capaz e que você é protegido, qualquer voz humana ou espiritual que diga o contrário é uma flecha que deve bater no seu escudo e cair por terra sem causar dano. A fidelidade do Pai é a outra face desse escudo, garantindo que o compromisso dele com você não depende do seu desempenho perfeito, mas do caráter imutável daquele que prometeu estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O escudo de dupla face acontece no momento em que você para de tentar se defender com explicações para quem não quer entender e passa a se esconder atrás da palavra que Deus liberou sobre a sua identidade e sobre o seu futuro hoje. Você precisa compreender que a mentira e a traição tentam te atingir no nível da sua autoimagem, fazendo você acreditar que é menor do que o desafio que está enfrentando agora. O escudo de dupla face ocorre quando você sintoniza o seu ouvido para a voz do Espírito Santo, que sopra a verdade de que você é um herdeiro de promessas inabaláveis e que a fidelidade divina é a sua retaguarda em cada negociação e em cada conversa difícil deste dia. O comando de Deus sobre a sua autodefesa é para que você não se deixe abater pelas línguas maledicentes ou pelos olhares de reprovação, entendendo que o pavês da verdade cria uma zona de vácuo onde o veneno da crítica não consegue se propagar. Ao ativar essa proteção agora, você perceberá que a sua autoconfiança deixará de ser baseada na aprovação dos homens e passará a ser fundamentada na rocha da fidelidade de Cristo, que nunca falha com quem coloca a confiança nele. O Espírito Santo está agora mesmo polindo o seu escudo, removendo as marcas de ataques passados e deixando a sua superfície tão reluzente que qualquer mal que for projetado contra você será refletido de volta para a origem, sem tocar um único milímetro da sua dignidade. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 4, a descrição da defesa é minuciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e pavês. Perceba que a verdade não é algo que você sente. É algo que você usa como uma ferramenta de defesa pesada que te isola do campo de tiro das intenções alheias. Deus cuida de tudo em silêncio enquanto você decide que a palavra final sobre a sua vida vem do trono, e não da opinião pública ou da sua própria autocrítica. O escudo de dupla face, verdade e fidelidade, garante que o seu dia seja vivido com a coluna ereta de quem não deve nada ao sistema de acusação deste mundo, permitindo que você caminhe com a transparência de quem não tem nada a esconder e com a segurança de quem tem tudo a receber da mão do Pai. Você entenderá que a renovação da sua imagem começa pela aceitação da verdade divina, onde você troca as roupas da vergonha pela armadura da honra que a fidelidade de Deus te teceu durante a noite. Imagine que uma barreira de aço celestial, gravada com as promessas eternas de Deus, está sendo erguida à sua frente, ao seu lado e atrás de você agora. O Espírito Santo está silenciando o barulho das acusações e trazendo à sua memória cada livramento que a fidelidade do Pai já te proporcionou, fortalecendo a sua musculatura espiritual para segurar esse pavês com firmeza diante de qualquer opositor.
Você sentirá uma paz inquebrável ao perceber que as pessoas podem até tentar te atingir, mas elas só encontrarão a resistência da verdade de Deus, protegendo o seu coração e os seus segredos. A proteção de dupla face é o que te permite ser gentil sem ser bobo e firme sem ser arrogante, sendo aquela pessoa que mantém a integridade, mesmo quando o ambiente é hostil à honestidade. Você está saindo deste momento de blindagem com a face brilhando como a de Moisés, refletindo a glória de quem sabe que a sua reputação está guardada no arquivo secreto do Altíssimo, onde nenhum hacker do inferno tem acesso para deletar a sua vitória. Sinta agora o peso sólido do escudo da verdade nos seus braços. A fragilidade da opinião humana sumiu e a robustez da fidelidade divina assumiu o governo sobre a sua autoimagem hoje. Você está saindo para o seu dia com o pavês erguido, ciente de que a verdade de Deus é a sua única e definitiva defesa contra qualquer dardo de mentira. Onde antes havia a dor da rejeição, agora há o escudo da aceitação divina. Onde havia o medo do que os outros iam pensar, agora há a liberdade de ser quem Deus disse que você é. O seu escudo foi ativado, a sua fidelidade foi confirmada, e o seu dia será a prova de que quem se protege na verdade do Senhor caminha com uma autoridade que nenhuma falsidade consegue derrubar. Com o seu escudo da verdade devidamente posicionado e a sua fidelidade protegida, você se tornou invulnerável aos ataques pessoais. No entanto, para que a sua casa e a sua economia permaneçam intocadas em tempos de crise coletiva, você precisa compreender as leis da imunidade seletiva de Deus. Por isso, avançaremos agora para a matemática do livramento. O cair de 1000 e 10.000, onde você aprenderá a manter a sua prosperidade e a sua família intactas, enquanto o caos parece derrubar todos os que estão ao seu redor hoje. A matemática do livramento. O cair de 1000 e 10.000. A compreensão da matemática do livramento é o que separa aqueles que sobrevivem por sorte daqueles que governam por herança no meio do caos que o mundo enfrenta hoje. Você precisa entender que o Salmo 91 estabelece uma estatística de exceção, onde a queda da maioria não dita a regra para a sua casa e para os seus negócios. Quando o texto afirma que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ele não está descrevendo uma probabilidade matemática humana, mas uma imunidade seletiva divina. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 7, a palavra de ordem é a preservação total em meio à destruição coletiva. Existe uma frequência de proteção que te isola da crise econômica, das pragas sociais e do desespero generalizado que parece derrubar todos os que estão ao seu redor neste exato momento. A matemática do livramento acontece quando você decide que a sua realidade financeira, a sua saúde familiar e a sua paz mental não estão conectadas ao índice de desemprego ou ao gráfico de doenças da sua cidade, mas ao estoque ilimitado do reino de Deus. O Senhor está te ensinando hoje que você não precisa participar da escassez do vizinho, nem da amargura do seu colega de trabalho para ser alguém empático. Você precisa ser o ponto de luz que permanece de pé para que os outros saibam que existe uma rocha onde se firmar. A renovação da sua casa começa quando você para de olhar para os lados com medo de cair e começa a olhar para cima com a certeza de que a sua fundação é eterna. Você precisa compreender que a queda dos 1000 e dos 10.000 é uma demonstração de que o sistema deste mundo é frágil e que a confiança em braços de carne sempre resultará em falência em algum momento da história. O livramento ocorre quando você sintoniza o seu coração para não ser contaminado pelo pessimismo de quem está caindo, pois o medo coletivo é um ímã que tenta puxar você para o mesmo buraco de onde os outros estão tentando sair sem sucesso. O comando de Deus sobre a sua estabilidade é para que você seja aquela pessoa que prospera no deserto e que encontra águas limpas onde todos só veem lama e desolação.
Ao ativar essa consciência de imunidade agora, você perceberá que as oportunidades que os outros ignoram por medo começarão a saltar aos seus olhos, permitindo que você avance enquanto a maioria retrocede. O Espírito Santo está agora mesmo traçando um círculo de fogo ao redor dos seus bens e da sua linhagem, garantindo que o que é seu por direito de aliança não sofra um único arranhão das garras da crise que assola a humanidade. A matemática divina é exata, e ela nunca erra o endereço de quem decidiu fazer do Altíssimo o seu único e verdadeiro sócio em todos os empreendimentos da vida. Imagine que uma bolha de proteção de alta tecnologia celestial está sendo instalada ao redor do seu orçamento e da saúde de cada pessoa que vive sob o seu teto agora. O Espírito Santo está removendo a influência negativa do noticiário da sua mente e instalando a visão de águia, que enxerga a provisão de Deus chegando antes mesmo da necessidade bater à porta. Você sentirá uma segurança inabalável ao perceber que o seu sustento não vem do governo, do patrão ou da sorte, mas de uma fonte que nunca seca e que não conhece o que é inflação ou escassez. A proteção da matemática do livramento é o que te permite dormir em paz enquanto o mercado oscila e os rumores de guerra aumentam, sendo aquela pessoa que transmite segurança para a sua família, porque sabe que o seu nome está escrito no livro de quem é intocável pelo mal comum. Você está saindo deste momento de ativação com a mente blindada contra a inveja de quem te vê prosperar no meio da seca, e com o espírito fortalecido para ser o provedor de soluções onde todos só trazem problemas. A sua estatística hoje é de 100% de vitória, não por mérito das suas mãos, mas por fidelidade daquele que prometeu que você apenas verá com os seus olhos a recompensa dos ímpios, mas que a praga não chegaria à sua tenda. Sinta agora a força de Deus te mantendo ereto enquanto a pressão externa tenta te dobrar. A instabilidade do mundo sumiu e a solidez do reino assumiu o governo sobre o seu futuro hoje. Você está saindo para o seu dia com a marca de quem não faz parte da massa que cai, ciente de que a sua trajetória é de glória em glória e de vitória em vitória. Onde antes havia o receio de ser a próxima vítima de uma crise, agora há a certeza de ser o próximo exemplo de um milagre. Onde havia o temor do desmoronamento, agora há o orgulho santo de estar edificado na palavra. A sua imunidade foi selada, a sua prosperidade foi protegida, e o seu dia será a prova de que quem conta com a matemática de Deus nunca termina o mês no prejuízo e nunca termina a vida na derrota. O selamento dos umbrais contra o mal noturno. O selamento dos umbrais contra o mal noturno é a operação espiritual que garante que o seu descanso não seja um campo de batalha, mas um santuário de restauração profunda sob a guarda do Altíssimo. Você precisa entender que a noite não é apenas a ausência de luz solar, mas um período onde o mundo espiritual se movimenta com maior intensidade e onde a sua mente, em estado de repouso, pode se tornar vulnerável se não houver uma sentinela divina posicionada na entrada da sua alma e da sua casa. O Senhor está te ensinando hoje que a proteção do Salmo 91 não termina quando o sol se põe, mas ela se intensifica para blindar o seu subconsciente contra os ataques de pesadelos, de insônia e de opressões que tentam roubar o vigor do seu amanhecer. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 5, a ordem de Deus é para que você não tenha medo do terror de noite, estabelecendo que a escuridão não tem autoridade para projetar imagens de derrota ou sentimentos de angústia sobre o seu sono. O selamento acontece quando você aplica a frequência da palavra de Deus sobre as portas e as janelas do seu lar, declarando que o seu endereço é uma zona de exclusão para qualquer espírito de perturbação ou de enfermidade que caminhe nas sombras da madrugada. A renovação da sua energia vital começa pela qualidade do seu repouso, onde o seu espírito se desconecta do barulho da terra e se sintoniza com o silêncio majestoso do trono. Você precisa compreender que os umbrais da sua casa são os limites legais da sua jurisdição e que você tem o poder de decretar o que pode ou não
atravessar essa fronteira espiritual hoje. O selamento ocorre quando você dedica o seu espaço de dormir como um altar de paz, removendo as telas saturadas de violência e as preocupações acumuladas que tentam deitar-se ao seu lado na cama. O comando de Deus sobre a sua noite é para que você se deite em paz e logo pegue no sono, entendendo que o Senhor te faz habitar em segurança, mesmo quando os seus olhos estão fechados e a sua guarda física está relaxada. Ao ativar esse selamento agora, você perceberá que a atmosfera do seu quarto mudará, tornando-se mais leve, mais fresca e impregnada por uma presença que afasta qualquer vestígio de medo ou de solidão. O Espírito Santo está agora mesmo passando um óleo de alegria e de proteção sobre as dobradiças da sua porta e sobre os batentes das suas janelas, garantindo que nenhum mal noturno, nenhum assalto e nenhum dardo inflamado de destruição consiga encontrar uma brecha para invadir a sua intimidade. A paz que você recebe agora é o combustível que vai alimentar a sua coragem para governar o dia de amanhã com uma mente lúcida e um coração descansado. Imagine que uma rede de luz dourada e impenetrável está sendo tecida ao redor de toda a estrutura da sua residência, conectando-se aos céus e criando um isolamento acústico contra os gritos de desespero do mundo exterior. O Espírito Santo está limpando o ar do seu ambiente, removendo as toxinas da ansiedade e instalando a fragrância da serenidade divina que induz ao sono dos justos e à recuperação acelerada das suas forças físicas. Você sentirá uma segurança profunda ao fechar os olhos hoje, sabendo que a sua casa não é apenas um prédio de tijolos, mas uma embaixada do reino protegida por leis de imunidade diplomática que o mal não pode violar. O selamento contra o mal noturno é o que te permite ter sonhos proféticos e visões de soluções, enquanto o seu corpo descansa, sendo aquela pessoa que acorda com a estratégia pronta, porque foi instruída por Deus durante a noite. Você está saindo deste momento de blindagem residencial com a certeza de que a sua família está guardada sob a tenda da onipotência e que nenhum espírito de contenda ou de enfermidade terá permissão de habitar nos seus corredores. A sua noite será um período de incubação de milagres, onde o que foi plantado na oração da manhã germinará no silêncio da confiança absoluta. Sinta agora o manto de Deus cobrindo o seu teto e as suas mãos sustentando as bases da sua moradia. A vulnerabilidade da noite sumiu, e a sentinela do reino assumiu o governo sobre o seu descanso hoje. Você está saindo para o seu dia com a segurança de quem tem um refúgio garantido, ciente de que a luz da presença de Deus brilha com a mesma intensidade no meio da escuridão mais profunda. Onde antes havia o receio de ataques noturnos ou de perdas enquanto você dormia, agora há a tranquilidade de quem sabe que aquele que guarda Israel não tosqueneja e nem dorme. O seu selamento foi aplicado, a sua casa foi consagrada como território proibido para o mal e o seu sono será a prova de que quem confia no Salmo 91 encontra o repouso que os poderosos da terra não podem comprar com todo o seu ouro. A ativação da escolta de elite angelical. A segurança da sua caminhada neste dia atinge um novo patamar de autoridade quando você compreende que não se move sozinho pelas ruas, escritórios ou estradas, mas que existe a ativação da escolta de elite angelical ao seu redor. Você precisa entender que o mundo espiritual não é passivo e que Deus não apenas observa a sua vida de longe, mas ele despacha recursos táticos de proteção que o olho humano comum não consegue discernir. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 11, a estratégia de defesa é detalhada com precisão cirúrgica ao declarar que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que existe um destacamento de seres celestiais, guerreiros de alta hierarquia, que receberam um comando direto do trono com o seu nome e o seu endereço específico para este exato momento da sua jornada. O Senhor está te ensinando hoje que a sua proteção não é genérica ou por amostragem,
mas é uma escolta personalizada que remove pedras de tropeço, desvia projéteis de violência e confunde as intenções de quem planeja o mal contra a sua integridade física ou emocional. A ativação acontece quando você para de agir com o medo de quem está desamparado e passa a se portar com a dignidade de quem sabe que está cercado por labaredas de fogo invisíveis que protegem cada centímetro do seu trajeto. Você precisa compreender que os anjos de Deus não são figuras decorativas ou seres de passividade, mas são ministros de execução que operam na velocidade do pensamento para garantir que a palavra de livramento se cumpra na sua rotina. A escolta ocorre quando você sintoniza a sua fala com a autoridade de herdeiro, pois os anjos obedecem à voz da palavra de Deus que sai da sua boca em forma de fé e de decreto. O comando de Deus sobre a sua jornada é para que você avance sem hesitação, entendendo que em cada esquina perigosa, em cada viagem por rodovias e em cada entrada em ambientes hostis, existe uma guarda avançada limpando o perímetro antes de você chegar. Ao ativar essa consciência de escolta agora, você perceberá que a sua postura física mudará, os seus ombros se erguerão e o seu passo se tornará mais firme, pois você terá a percepção espiritual de que está sendo levado pelas mãos para que não tropece em nenhuma armadilha do destino. O Espírito Santo está agora mesmo posicionando esses guardiões nas 4 pontas da sua vida, garantindo que o seu nome seja um território proibido para o crime, para o acidente e para qualquer forma de incidente que tente interromper o fluxo da sua produtividade e do seu propósito na Terra. Imagine que uma equipe de segurança de elite, vestida com a glória de Deus e armada com as espadas do julgamento divino, está formando um círculo impenetrável ao seu redor, no exato momento em que você atravessa a porta de casa. O Espírito Santo está removendo a sua sensação de solidão e instalando a visão de quem enxerga os cavalos e carros de fogo que cercam as montanhas das suas dificuldades. Você sentirá uma segurança sobrenatural ao perceber que a sua vida é monitorada 24 horas por dia por um sistema de vigilância que não falha, que não dorme e que não pode ser corrompido por nenhuma oferta das trevas. A ativação da escolta de elite angelical é o que te permite entrar em negociações difíceis e em lugares complicados com a calma de quem sabe que o exército do rei está garantindo a sua saída em paz e com a vitória nas mãos. Você está saindo deste momento de revestimento com a marca de quem é escoltado pelo Criador, sendo aquela pessoa que sobrevive onde outros sucumbem e que encontra o caminho aberto onde todos os outros encontram portões fechados. A sua segurança é um decreto do reino. A sua escolta é um fato espiritual, e o seu dia será a prova de que quem é guardado pelos anjos de Deus caminha sobre a terra com a invulnerabilidade de quem já pertence à eternidade. Sinta agora a vibração do poder angelical se posicionando ao seu lado. A fragilidade do isolamento sumiu e a escolta do reino assumiu o governo sobre a sua movimentação hoje. Você está saindo para o seu dia com a proteção de quem é VIP no Palácio de Deus, ciente de que cada passo seu é assistido pela inteligência suprema do universo. Onde antes havia o tremor diante da violência urbana ou do perigo oculto, agora há a audácia de quem sabe que os anjos estão de prontidão para agir ao menor sinal de ameaça. O seu destacamento foi enviado, a sua guarda foi reforçada, e o seu dia será a prova de que quem ativa a escolta do Salmo 91 nunca caminha desprotegido e nunca é vencido pelas ciladas do caminho. O piso de vitória, pisando sobre leões e áspides. A autoridade espiritual que você carrega hoje atinge o seu nível de execução prática quando você deixa de fugir dos problemas e assume o seu piso de vitória, exercendo o domínio de pisar sobre leões e áspides. Você precisa entender que a proteção do Salmo 91 não é uma redoma de vidro que te isola da existência dos desafios, mas é uma plataforma de poder que te coloca acima deles,
transformando o que antes te dava medo em degrau para a sua próxima conquista. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 13, a promessa de governo é explícita ao declarar que pisarás sobre o leão e a áspide, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O leão representa os problemas barulhentos, aqueles que rugem através de ameaças judiciais, cobranças agressivas ou crises que tentam te intimidar pelo tamanho. Já a áspide representa o perigo silencioso, o veneno da traição, a fofoca de corredor e a inveja que tenta picar o seu calcanhar sem ser notada. O Senhor está te ensinando hoje que a sua caminhada não será interrompida por nenhum desses predadores, pois a sola dos seus pés está revestida com a substância da vitória de Cristo, que já esmagou a cabeça da serpente original para que você pudesse caminhar em total liberdade. A ativação do piso de vitória acontece quando você para de negociar com as suas dificuldades e passa a caminhar sobre elas com a consciência de quem sabe que o inimigo já está debaixo da sua autoridade, por direito de herança divina. Você precisa compreender que o medo de enfrentar situações difíceis é o que alimenta a força dessas feras espirituais na sua imaginação. Mas a realidade do reino é que elas perdem todo o poder quando você decide avançar em direção a elas com o escudo da fé. O domínio sobre os leões e as áspides ocorre quando você sintoniza a sua alma na frequência do domínio, entendendo que em cada ambiente de trabalho hostil ou em cada conflito familiar, você é o portador da paz que subjuga o caos. O comando de Deus sobre a sua jornada é para que você não se desvie do caminho por causa dos rugidos ou dos sibilos da maldade, mas que mantenha o passo firme, pois a proteção do Altíssimo garante que o veneno não penetre na sua corrente sanguínea e que as garras do leão não alcancem a sua estrutura. Ao ativar essa autoridade agora, você perceberá que as situações que antes te faziam recuar começarão a se tornar irrelevantes diante da sua nova postura de governo, permitindo que você resolva problemas complexos com uma facilidade que deixará os seus adversários perplexos. O Espírito Santo está agora mesmo endurecendo a sola dos seus pés espirituais e blindando a sua mente contra o efeito paralisante das ameaças, garantindo que você atravesse este dia com a elegância de um soberano que não se abala com os latidos dos cães ao longo do percurso. Imagine que em cada passo que você dá hoje, o solo se torna firme como diamante e que qualquer resistência que tente se levantar contra você é esmagada pela pressão da glória de Deus que emana da sua presença. O Espírito Santo está removendo a sua timidez e instalando a coragem do leão da tribo de Judá dentro do seu peito, fazendo com que a sua simples chegada em um lugar mude o clima espiritual e neutralize qualquer conspiração maligna que estava sendo tramada no oculto. Você sentirá uma força sobrenatural ao encarar de frente os problemas financeiros ou emocionais que antes te tiravam o sono, percebendo que eles são pequenos demais para alguém que está ancorado na onipotência. O piso de vitória é o que te permite ser um líder respeitado e um referencial de estabilidade em tempos de crise, sendo aquela pessoa que mantém a rota, enquanto todos os outros estão fugindo do campo de batalha. Você está saindo deste momento de ativação com o calçado da prontidão do Evangelho da Paz, pronto para calcar aos pés toda a força do mal e para demonstrar que a autoridade do reino de Deus se exerce aqui e agora na sua geografia diária. Sinta agora o peso da sua autoridade esmagando toda a oposição sob os seus pés. A fragilidade do medo sumiu, e a firmeza do domínio assumiu o governo sobre a sua caminhada hoje. Você está saindo para o seu dia com o piso da vitória consolidado, ciente de que não existe fera, veneno ou armadilha que possa prevalecer contra o passo de quem é guiado pelo Espírito. Onde antes havia o receio de ser devorado pelas circunstâncias, agora há a certeza de ser o domador do destino. Onde havia a esquiva da serpente, agora há o pisar consciente do conquistador. O seu domínio foi estabelecido, os seus pés foram blindados,
E o seu dia será a prova de que quem caminha sob o escudo do Salmo 91 faz da dificuldade o seu tapete de glória. O decreto da longevidade e o envio blindado. A conclusão da sua jornada de blindagem espiritual nesta manhã se materializa agora através do decreto da longevidade e do seu envio oficial para uma vida completamente renovada e protegida. Você precisa entender que o selo final do Salmo 91 não é apenas sobre escapar de perigos imediatos, mas sobre estabelecer uma aliança de permanência e de satisfação plena em todas as áreas da sua existência. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 16, a promessa de encerramento é uma garantia de autoridade máxima ao declarar que fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Isso significa que Deus não planejou para você uma vida interrompida por tragédias, uma saúde precária que te arrasta pelos anos, ou uma velhice marcada pela escassez e pelo abandono. O Senhor está te ensinando hoje que a sua biologia e o seu destino estão sob um decreto de farta duração, onde cada dia que você vive deve ser preenchido pela manifestação visível da salvação de Deus em seus negócios, em seu corpo e em sua descendência. O decreto da longevidade acontece quando você decide que não aceitará um fim prematuro para os seus projetos e que a sua história só terminará quando você estiver plenamente satisfeito com os frutos que colheu na terra. Este é o momento em que a sua oração de proteção deixa de ser um pedido de socorro e se torna uma ordem de governo, lançando você para o mundo como um território blindado onde o mal não encontra ponto de apoio para prosperar. Você precisa compreender que o envio blindado significa que a partir deste segundo, você não caminha mais por conta própria, mas como um representante plenipotenciário do reino de Deus em cada ambiente que seus pés tocarem hoje. O decreto da manifestação ocorre quando você assume que a palavra de Deus é a lei final sobre a sua casa e que qualquer diagnóstico, qualquer sentença judicial ou qualquer previsão de crise econômica perde o valor diante da assinatura do Altíssimo sobre a sua vida. O comando de Deus sobre a sua saída é para que você não olhe mais para trás com o pesar de quem perdeu tempo, mas para a frente com o brilho nos olhos de quem sabe que o melhor da sua história está sendo escrito agora mesmo com tintas de glória. Ao aceitar esse envio agora, você perceberá que o cansaço crônico e o peso da ansiedade serão substituídos por um vigor sobrenatural, permitindo que você termine o dia com mais energia do que quando começou, porque você está conectado a uma fonte de renovação que não depende de circunstâncias externas. O Espírito Santo está agora mesmo carimbando o seu espírito com o selo da invulnerabilidade, garantindo que você seja uma prova viva de que a promessa do Salmo 91 é real, é prática e é capaz de transformar um homem comum em um monumento de vitória inabalável. Imagine que uma unção de óleo fresco está descendo sobre a sua cabeça agora, escorrendo por todo o seu corpo e criando uma película de glória que te torna escorregadio para as mãos do inimigo e magnético para as oportunidades de Deus. O Espírito Santo está removendo os trapos da autocomiseração e te vestindo com as roupas de gala da salvação, enviando você para as próximas horas com a certeza de que o seu nome é respeitado nas cortes celestiais e temido nas regiões das sombras. Você sentirá uma clareza de propósito absoluta ao falar e ao agir, percebendo que a sua presença traz ordem ao caos e esperança aos desesperados, pois você carrega em si a frequência do esconderijo do Altíssimo. O envio blindado é o que te permite planejar o seu futuro com audácia, sabendo que você terá dias longos o suficiente para ver cada um dos seus sonhos se tornar realidade e cada uma das suas orações se transformar em um testemunho público de gratidão. Você está saindo deste momento de consagração final com a chave da vitória nas mãos e com a escolta dos exércitos de Deus à sua frente, pronto para dominar a sua rotina e para mostrar ao mundo o que acontece quando alguém decide crer e habitar sob a proteção do Deus vivo.
Sinta agora o poder do decreto de Deus selando a sua longevidade. A finitude do medo sumiu, e a eternidade do reino assumiu o governo sobre os seus dias, a partir de hoje. Você está saindo para o seu dia com o envio de um conquistador, ciente de que a salvação de Deus te acompanhará em cada contrato, em cada refeição e em cada encontro que você tiver. Onde antes havia a incerteza sobre o futuro, agora há o descanso da promessa cumprida. Onde havia o temor da morte precoce, agora há a certeza da fartura de dias. O seu decreto foi assinado, o seu envio foi liberado, e o seu dia será a prova definitiva de que quem ativa o escudo do Salmo 91 vive para contar as maravilhas do Senhor e morre farto de dias, de honra e de conquistas indestrutíveis.